Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason, sou professor de História e Geografia e você está no curso do módulo 1 do PISM de Ciências Humanas. Aqui a gente está falando de Geografia especificamente, de conferências, está aqui do lado de cá, né, de conferências ambientais, beleza? Bom, vamos começar rapidinho para a gente logo matar esse conteúdo com vocês, para que vocês possam fazer a revisão para o seu PISM 1. Lembrando que temos aulas também de PISM 2 aqui no outro curso, só de PISM 2 de Geografia, beleza? A gente tem também o curso de História para PISM 1 e também de História para PISM 2. Vamos lá. Pensando em conferências ambientais, a gente não pode deixar de fazer um retrospecto. A gente vai misturar um pouquinho de história aqui, vamos falar um pouquinho da questão cronológica das conferências ambientais, beleza? Vamos lá. Nos anos 60, a gente passa a ter um despertar da consciência ambiental e ecológica do mundo, tá? Vocês vão ver de vez em quando olhando um pouquinho para baixo, eu tô com uma cola aqui para facilitar um pouco e agilizar o nosso conteúdo aqui, tá? Então, ó, nos anos 60, a gente passa a sofrer um despertar da consciência ecológica, porque nós passamos a compreender como que o desenvolvimento industrial do século XIX e início do século XX acabam causando boa parte da nossa degradação ambiental. Só que ao mesmo tempo, a gente vai passar, além de passar ali por um momento inicial da geografia crítica e da ciência crítica, a gente também passa por um momento do neoliberalismo e do neomalthusianismo. Matérias essas que a gente viu lá em questões econômicas, em geografia econômica, a gente também vê em geografia populacional com teorias demográficas, né? Então, nesse momento, vai surgir nos anos 70, em 1971, né? Porque essas ideias elas vão surgindo ali no final dos anos 60 e no princípio dos anos 70 a gente tem o Clube de Roma. São cientistas dos países mais desenvolvidos do mundo, principalmente europeus, que vão se reunir em Roma, né, por isso o nome Clube de Roma. Eles vão se reunir ali e vão criar um conceito de limites do crescimento. Esse limite do crescimento tem a ver com o neomalthusianismo, tá? Eles estão falando o seguinte, que a culpa do fim do mundo e dos limites do desenvolvimento econômico do planeta é dos países pobres. Os países pobres e superpopulosos são causadores da crise ambiental e climática. Para essa galera dos anos 70, do Clube de Roma, dos países desenvolvidos, né, os países que estão com a maior parte da economia na mão, eles dizem o seguinte: os países pobres e com muita população são causadores dessa degradação ambiental que a gente está sofrendo hoje, que a gente não vai ver mais o planeta da forma que ele é hoje. Daqui a 30 anos o planeta vai acabar, porque a gente tem ali muitos pobres consumindo muito e degradando muito o meio ambiente, gerando muito resíduo. Só que essa teoria neomalthusiana é para justificar que muita população gera pobreza, que gera miséria, que gera degradação ambiental, dando origem ao que a gente vai chamar de neoambientalismo ou ecomalthusianismo, né? Que é o nome mais correto, ecomalthusianismo. A gente vai ter esse ecomalthusianismo surgindo ali nos anos 70, junto com essa galera neoliberal, neomalthusiana. Porém, em 72, há uma crítica já sendo feita pela ONU na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Ali em Estocolmo, em 72, a ONU vai criar, inclusive, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, com sede na África. Né? Isso já traz um uau, né? Já traz um baque gigantesco para aquela galera de 71. Já traz uma mudança, porque eles vão começar a olhar, e a geografia crítica, a ciência crítica, né, vai começar a olhar e vai perceber o seguinte: a culpa dos países serem pobres e miseráveis é da exploração colonial e neocolonial, e também no período da primeira e da segunda revolução, que esses países ricos fizeram na África, no Sudeste Asiático, na Ásia, de forma geral, né, e na América Latina. Essa exploração dramática, drástica, que gerou escravidão, que gerou trabalho insalubre, que gerou exploração de recursos minerais, que gerou contaminação de águas, de terras, que gerou muita poluição, como, por exemplo, no período da abertura mundial para a globalização, que a gente está chegando perto da globalização, já estamos em 72, a gente está já beirando ali os anos 80, já quase chegando nos anos 80, quando começa a derrocada da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a gente vai observar que esses países começam a implementar sua indústria, aquelas que são mais poluentes, mais degradantes, nos países mais pobres, que precisam de mão de obra mais barata. Então lá é bem mais barata a mão de obra do que pagar em dólar, do que pagar nas moedas europeias daquela época, que a gente ainda não tem o euro formalizado, não tem o euro ainda, né? Não tem uma União Europeia formal ainda, que ela só vai ser formalizada mais pra frente. Então em 72 a gente vai ter essa coisa, essa questão de olhar para os países e falar: pera aí, galera, pera aí, vocês estão culpando os pobres aí embaixo, do sul do planeta, mas quem deixou eles na situação que eles estão são vocês. São os ricos. O Brasil participou dessa conferência, inclusive, tá? Em 72, 20 anos antes da conferência que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é no Rio de Janeiro. Então a gente tem essa ideia, já que vai... Opa, peraí, não é bem assim. Não é culpa dos pobres, não é culpa da superpopulação.
A superpopulação e os pobres estão ali porque e não só são eles os causadores da poluição. O causador da poluição é exatamente essa indústria de alto consumo extremamente poluente que vocês colocaram lá, né? É também culpa de vocês criarem novos resíduos para países que não estão preparados para lidar com esses resíduos. E vocês estão depositando lixo nos países mais pobres. Existe isso ainda hoje, tá? Em 2023, tem países ricos que exportam seu lixo para países pobres. Aqui o Brasil de vez em quando recebe no Porto de Santos containers de lixo da Europa, tá? E em 72, resolvido isso, entendido isso, a gente começa a pensar o meio ambiente de uma forma mais técnica, e aí finalmente a gente consegue discutir seriamente sobre a questão ambiental, social e econômica, tudo junto, a ponto de, nos anos 70 ainda, em 73, nós termos, em 73, em 72, nós temos aí uma intenção, e aí acadêmica, universitária, de discussões acadêmicas em seminários sobre a questão ambiental, a ponto da ONU sustentar uma ideia nos anos 80 e incentivar aí o que a gente vai chamar de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável vai ser feito através do relatório de Brundtland. É o sobrenome da primeira-ministra da Noruega, que a partir desse momento eu vou chamar de primeiro-ministro da Noruega, em vez de Brundtland, que é muito mais complexo de falar Brundtland do que primeiro-ministro da Noruega, óbvio, né? Então, a primeira-ministra da Noruega, em 1983, foi convidada pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento para criar uma pesquisa e desenvolver uma pesquisa junto com a equipe dela sobre a questão ambiental e o desenvolvimento econômico e industrial dos países pobres e subdesenvolvidos. Então aqui nesse momento eles começam a criar, ela começa a criar junto com a sua equipe, elaborar um conceito que vai gerar pra gente o desenvolvimento sustentável, o termo desenvolvimento sustentável, a ideia do que é o desenvolvimento sustentável, principalmente com essa ideia de futuro comum. Todos os planetas, pobres, ricos, populosos, não populosos, da África, da Europa, da América do Norte, da América do Sul, da Ásia, da Oceania, todos são países em comum, todos compartilham o mesmo meio ambiente. A gente começa a compreender, começa a ter mais consciência ainda de que o meio ambiente é todo o meio que a gente vive dentro desse planeta, que é o único que a gente tem vida, né? Que a gente conhece, que a gente vive. Então aqui é onde nós teremos um desenvolvimento sustentável. Para que a gente possa desenvolver economicamente, industrialmente, até mesmo desenvolver a nossa população humana, a gente precisa desenvolver isso de forma sustentável, de uma forma que não destrua o planeta, que não seja degradante para o planeta, que preserve recursos, exploremos recursos, que preservem recursos, exploremos recursos, mas que preservem esses recursos para próximas gerações, daqui a 50, 100, 200, 300 anos, para que a gente possa criar mecanismos que sejam menos poluentes, menos degradantes, menos destrutivos, para que a gente possa combater a fome, a miséria, a pobreza, para que a gente possa desenvolver educação, ciência, tecnologia, a ponto de podermos reciclar a maior parte daquilo que a gente consome. Diminuir o consumismo, diminuir a quantidade de coisas consumidas e criadas pela indústria, para que a gente tenha menos resíduos para o planeta Terra. Eu, durante as pesquisas para essa aula, acabei escutando de um professor a seguinte fala: a gente não coloca o lixo para fora de casa, porque não existe o fora de casa. A gente está colocando para fora da nossa casa, do nosso lar, do nosso ambiente de convivência, né? Mas a gente está colocando o lixo de volta no planeta. A gente está aumentando cada vez mais a quantidade de resíduos no planeta. Então é uma questão de pressão antrópica. O que a gente está vivendo, o que a gente está falando aqui é que nós criamos consciência somente nos anos 70 da questão da pressão antrópica sobre o planeta, pressão humana sobre o planeta. E é uma disputa constante entre o homem e o meio ambiente, o homem e a natureza, né? A natureza nesse sentido mais clássico de meio ambiente, né? Então a gente tem essa relação em que o ser humano gera, através do seu consumo exagerado, uma quantidade de resíduos gigantesca que vai destruir o meio ambiente, o meio que a gente vive, porque a gente vive em todos os meios. Então se a gente destrói, se alguém está destruindo o planeta a milhares de quilômetros de distância, está destruindo o mesmo planeta que você vive. Se você tenta criar programas e mecanismos que possam combater a degradação ambiental e o consumismo, está fazendo algo positivo, mas não é o indivíduo, e sim a sociedade que vai combater essa questão. Não é somente uma pessoa, mas são governos, líderes governamentais, são empresas, grandes empresários, que vão precisar compreender essa visão para trabalhar assim. Lógico que a sociedade também tem que entender que não é para jogar lixo na rua, não é para jogar absorventes, fralda, camisinha no vaso sanitário, né? Não é pra gente compreender que também há formas de fazer coleta seletiva na nossa cidade, no nosso meio, né? Separar o nosso lixo, né? Porque tem coisas que não são recicláveis, mas tem coisas que podem ajudar